E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu. Membronita acordou, e agora, José? E agora, você? Smith sem nome, que zomba dos outros. Você que faz livros que ama, inventa. E agora, José? Está sem moral, está sem discurso. A noite esfriou, o dia não veio, Cristo não veio utopia e tudo acabou. Missouri acabou e tudo mofou. E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de fama, sua pedra e chapéu, sua placa de ouro, seu teto de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora, sozinho no escuro, sem cavalo preto, que fuja a galope, de Kirtland se vai. Você marcha, José? José, para onde? Saudações, membronitas! Eu sou o Oz e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje a gente vai falar sobre Joseph F. Smith, nosso próximo presidente aí da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele serviu como presidente da igreja lá de 1901, quando Lorenzo morreu, né, até 1918. Aí depois quem assumiu foi Heber J. Grant. Então ele foi o 6º presidente da igreja. Uma curiosidade importante sobre ele é que ele era filho do Hiram. Pois é, ele era sobrinho de Joseph Smith. Então ele era filho do Hiram Smith com a Mary Fielding, né? Por isso que ele recebeu esse Fielding. E depois a gente vai ver um outro presidente da igreja, que é o Joseph Fielding Smith, né? Esse aqui é Joseph Fielding Smith também, mas ele é sempre chamado de F. Smith para diferenciar ali do próximo. Ele nasceu 13 de novembro de 1838, então tinha aí o quê? Uns 5 para 6 aninhos quando o pai dele faleceu. Pois é, né? Triste. Mas ele faleceu dia 19 de novembro de 1918, olha só, bem pertinho do aniversário dele. Bom, novembro de 1838, que foi quando ele nasceu, o que estava acontecendo? A igreja estava onde? Lá em Far West, né, no Missouri, foi lá onde ele nasceu, e estava um burburinho na igreja, né? Tava aquela guerra, a guerra do Missouri, sendo expulsos, foram para Nauvoo, Illinois, né? Então bastante coisa acontecendo na igreja nessa época. Teve também a falência do banco, né? Kirtland Safety Society. Joseph estava vindo de Kirtland para Missouri, já não estava dando certo em Missouri, já estavam indo para Illinois, então muita coisa bem difícil. Eu acho que estudando toda essa história da igreja, deve ter sido o pior ano para eles, né? 1838, provavelmente. E uma curiosidade sobre o Joseph F. Smith é que esse nome foi dedicado ao irmão dele, né? Foi uma homenagem ao irmão. Então, Hiram deu o nome do próprio filho com o nome do irmão. Bom, então, o pai do Joseph F. Smith morreu em 1844, né? Hiram, na cadeia de Carthage. Aí a família dele foi para Salt Lake, né? Naquela travessia com os Santos para o oeste. Em 1848 eles chegaram lá. E o coitado perdeu a mãe já logo em seguida, 1852. Aparentemente, ela morreu de pneumonia. Que tristeza. Que tristeza, né? Mas ele teve um suporte, né? Um suporte do próprio Brigham Young e do padrasto, então, que era o Heber C. Kimball. Pois é, Heber C. Kimball, então, já tinha casado com a mãe dele. Quando Joseph F. Smith estava com 15 anos de idade, ele já foi enviado para a missão. Pois é, ele foi para aquela missão nas Ilhas Sandwich, lá perto do Havaí. A gente até citou no episódio passado. Lorenzo Snow tinha ido para lá junto com o Joseph F. Smith, então ele tinha 15 anos de idade na época, e o Ezra Taft Benson. Ele ficou na missão dele por bastante tempo, né? Até aprendeu a língua do pessoal ali do Havaí. Voltou para Utah em 1857. Para o membronita que acompanha o nosso canal, sabe o que estava acontecendo aí nessa época, 1857, 1858.
a Guerra de Utah, né? Então, o que o Brigham Young estava fazendo nessa época? Pegando todos os missionários, todos os membros, todos os homens da igreja que ele pudesse coletar, trazendo de volta para Utah para se protegerem, né? Eles estavam começando a se preparar para um conflito armado aí contra o governo dos Estados Unidos. Então, Joseph F. Smith estava voltando aí da missão dele para Utah para se juntar com todos os homens. Nesse mesmo ano, ele já foi chamado como membro do Quórum dos 70. Pois é, 1858 já eram 70. Em 1860, ele já estava com 22 anos de idade, enviado para missão na Inglaterra. Então, o presidente da missão era o George Q. Kennan. Ele fez também missão na França, na Dinamarca, mas o principal da missão dele era na Inglaterra, por 3 anos. Então, ficou de 1860 até 1863, retornou. Só falando sobre essa missão aí do Lorenzo Snow com o Joseph F. Smith e o Ezra Taft Benson lá nas Ilhas Sandwich, lá perto do Havaí, o que aconteceu? Por que eles foram para lá? Na verdade, eles foram lá para resolver um problema. Walter M. Gibson era um membro da igreja que estava liderando a igreja lá no Havaí e meio que o cara aproveitou para desviar o pessoal. Pois é, ele meio que fez uma nova interpretação de algumas revelações e resolveu que ele ia ser o novo profeta da igreja, estabeleceu 12 apóstolos. Então a igreja teve que enviar esse grupo aí, Ezra Taft Benson, Joseph F. Smith, Lorenzo Snow, né, gente grande aí da igreja, para poder ir lá e reorganizar esse negócio, né? Desmantelar essa nova organização e restabelecer a ordem. Olha só. Ou Satanás estava trabalhando forte para destruir a igreja naquela época, ou as revelações de Deus estavam dando meio furado, né? Para chamar uns caras assim, que vai tentar destruir a igreja. Eita. Vamos falar sobre as esposas do Joseph F. Smith agora? Pois é, a gente sabe que ele esteve muito envolvido aí nessa questão da poligamia, né? Bom, a primeira esposa dele foi em 1859. Ele tinha aí 20 anos de idade e ele casou, né, com a sua primeira esposa quando ela tinha 16. Pois é, ela era prima dele, filha do Samuel Smith. Então Samuel Smith era irmão de Joseph e de Hilo. Vamos dar uma olhadinha então na lista de esposas do Joseph F. Smith? Pois é, então essa primeira esposa, que é a prima dele, é a Levira Annette Clark Smith. Eles casaram em 1859. E depois, né, em seguida, ele foi casando com a Julina Lampson, Sarah Ellen Richards, Edna Lampson, olha aí o sobrenome igual, Alice Ann Kimball, olha aí o sobrenome Kimball, Mary Taylor Schwartz. Teve 48 filhos, olha só. E agora falar um pouquinho sobre as polêmicas aí do Joseph F. Smith. O que acontece? Acho que a principal dele é a própria questão da poligamia. Por quê? Teve o manifesto em 1890, depois isso foi, né, pelo Wilford Woodruff. Depois a gente teve o Lorenzo Snow, continuou aí na surdina com alguns casamentos polígamos, continuou com a prática e tudo, né, escondido. Teve o manifesto dizendo que a igreja se comprometia a parar com isso, mas estavam continuando. Aí depois teve o próximo profeta aí que a gente está falando hoje, então, que é o Joseph F. Smith, e ele continuou com essa prática, escondido também. Então é como se fosse uma dupla moral da poligamia, porque enquanto em alguns pontos ele falava que a poligamia acabou, né, que não ia mais continuar, nas escondidas ela continuava. Nem era tão escondida assim. A gente sabe que teve aquelas audiências, né, do Reed Smoot, em que o Joseph F. Smith foi convocado para falar sobre as coisas da igreja. Essa companhia aqui é da igreja, essa companhia aqui é da igreja, muita coisa financeira, né, sendo resolvida nessas audiências, e também da poligamia. O pessoal dizendo que acabou, mas na verdade continuava. Então isso resultou no quê? Num segundo manifesto, né, em 1904. Então, né, tinha aquele primeiro de 1890, o pessoal não cumpriu, estava tudo errado, então a igreja teve que reafirmar esse compromisso com o governo, dizendo, tá bom, a gente vai parar.
1904. Mas a gente viu que teve casamentos polígamos aí na igreja até 1907, se eu não me engano. Tem que ver lá de novo o episódio sobre a poligamia, que eles continuaram aí até 1907 pelos registros que a gente tem. Outra polêmica sobre o Joseph F. Smith, que ele fazia uma perseguição forte contra os dissidentes da igreja. Pois é, você não concorda com os ensinamentos? Tem alguma coisa aqui que a gente ensina que você não gostou, não? Ó, fora. E ó, é inimigo, entendeu? Não tem conversa. Ele tinha essa doutrina aí de quando o profeta fala, acabou. É o que o profeta disse, né? Não tem discussão, não tem conversa. Outra polêmica nessa época aí do Joseph F. Smith é a teocracia mormon. A gente já tinha visto bastante dela com o Joseph Smith, né, que ele queria ser o presidente dos Estados Unidos, queria se envolver muito na política, né, ele era o prefeito de Nauvoo. Na época do Brigham Young também, né, super forte envolvido na política, era o governador de Utah, ele queria muito a política envolvida dentro da igreja. E outro assunto polêmico hoje é essa questão racial, né? Joseph F. Smith ainda mantinha essa ideia do racismo, né? Os negros não podem ter os mesmos direitos que os brancos. A gente tem registro de muitas falas do presidente Joseph F. Smith sobre os negros serem descendentes de Caim e tem uma maldição divina. Pois é, né? Que é uma coisa que a igreja tenta jogar embaixo do tapete hoje e não defende essa ideia. Apesar do Joseph F. Smith ser bem rigoroso, né, com os dissidentes, pessoal, vocês estão fazendo tudo errado, sai da igreja, vai ser expulso e tal, ele tentava passar um ar de que não. A gente vê ali no Doutrinas de Salvação, no volume 1, na página 204, o Joseph F. Smith falou assim: se Joseph Smith foi um impostor que tentou deliberadamente induzir o povo ao erro, ele deve ser desmascarado, refutadas as suas asseverações e provada a falsidade de suas doutrinas, pois é impossível fazer que as doutrinas de um impostor concordem em todos os pormenores com a verdade divina. Se suas afirmativas e declarações fossem baseadas na fraude e na impostura, apareceriam muitos erros e contradições fáceis de averiguar. As doutrinas dos falsos mestres não resistem à prova quando confrontadas com os padrões de medidas comprovados, as Escrituras. Pois é, olha só o que a gente está fazendo aqui, membronita. Olha só, a gente aqui levantando os erros e contradições. A gente está fazendo, na verdade, só o que o Joseph F. Smith, profeta da igreja, ensinou. Teve alguns outros ensinamentos do Joseph F. Smith sobre a poligamia também, lá em 1878. Ficou registrado no Journal of Discourses, no volume 20, página 28. E ele fala assim: algumas pessoas supõem que a doutrina do casamento plural era uma espécie de superfluidade ou algo não essencial para a salvação ou exaltação da humanidade. Em outras palavras, alguns dos santos disseram e acreditam que um homem com uma esposa, selada a ele pela autoridade do sacerdócio para o tempo e para a eternidade, receberá uma exaltação tão grande e gloriosa se for fiel. Quero aqui registrar o meu solene protesto contra essa ideia, pois sei que é falsa. Portanto, quem imaginou que poderia obter a plenitude das bênçãos relativas a esta lei celestial, cumprindo apenas uma parte de suas condições, enganou-se. Não pode fazê-lo. Tem um outro ensinamento aí do Joseph F. Smith, que foi registrado no Doutrinas de Salvação. Ele estava registrado originalmente no diário de quem? Abraham Cannon. Esse Abraham Cannon era filho do George K. Cannon. Se eu não me engano, esse Abraham ele era membro do Quórum dos 12 Apóstolos. Pois é, ele registrou no diário dele, de 1893, o seguinte. Ele falou assim: o irmão Joseph F. Smith contou sobre quando o apóstolo David Patten viu e caminhou com Caim. Ele descreveu Caim como um homem muito alto, sua cabeça no mesmo nível com a de David Patten, enquanto ainda montado na sua mula.
Eu sempre imaginei que Caim estivesse morto, mas me chamaram a atenção a passagem da Escritura concernente à maldição de Deus que recairia sobre qualquer um que matasse Caim. Eu imaginava que isso se referia a quem matasse sua semente. Olha só, então, primeiro a gente vê que eles entendiam que a semente de Caim estava na terra, e a gente sabe quem é, né? A gente já falou sobre isso aqui. E Caim era quem? O pé grande. A gente tem um episódio que fala sobre o pé grande, dá uma olhadinha ali. E olha só, a gente está falando que o Abraham Cannon, apóstolo da igreja, estava falando uma frase do Joseph F. Smith, que foi um profeta da igreja, que estava citando a história contada pelo David Patten. David Patten também era um dos primeiros apóstolos lá da época de Joseph Smith. Pois é, ele morreu, o David Patten, se eu não me engano, morreu em alguma dessas guerras aí da igreja. Então, bom, essa história tá um diz que me diz, né? Um disse que o outro disse que o outro disse, mas os envolvidos nessa história, todos apóstolos da igreja. E como se não bastasse, essa história está registrada no livro oficial da igreja, Doutrina de Salvação. Bom, vamos dar uma olhadinha nos vídeos que a gente encontrou. Tem um vídeo muito interessante que eu gostei muito de ver, porque ele é muito antigo, na verdade, 1910 a igreja resolveu registrar com um vídeo a liderança da igreja, Então a gente tem ali a presidência do Joseph F. Smith. Vamos dar uma olhadinha? Inclusive, eu consegui fazer a tradução através da inteligência artificial Na conferência de abril de Vamos dar uma olhadinha nesse 1910, vídeo. a primeira presidência da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias era composta pelo presidente Joseph F. Smith, visto aqui ao centro, e pelo presidente Anthony H. Lund. Lund, primeiro conselheiro, à esquerda da imagem, e o presidente John Henry Smith, segundo conselheiro, à direita. Este é o Elder John Smith, patriarca da igreja na época. Com sua morte, que ocorreu em 1911, seu neto de 33 anos, Hiram G. Smith, dos 70 na igreja, foi ordenado como sumo sacerdote e chamado no ano seguinte para ser patriarca em seu lugar. Este ofício foi mantido e administrado fielmente até o patriarca Hiram G. Smith morreu em 1932 aos 53 anos, uma idade relativamente precoce. A primeira presidência sob Joseph F. Smith, juntamente com o quórum dos 12 e o patriarca-presidente, é vista aqui nos degraus do templo. Na segunda fila, lendo da esquerda para a direita, podem ser vistos os Elders Reed Smoot, George F. Richards, David O. McKay, todos usando chapéus tipo derby. George Albert Smith, Heber Jaw, Grant e outros estavam posicionados atrás deles. Outro grupo, aparentemente vestido para uma excursão de automóvel, está reunido em torno do presidente Smith nos degraus do edifício do escritório da igreja. Este grupo inclui membros da família do presidente Smith e amigos próximos. O presidente Smith gostava muito de andar de automóvel e costumava fazer passeios curtos sempre que suas muitas obrigações permitiam. O segundo conselheiro do presidente Smith, John Henry Smith, faleceu no outono de 1911 e Charles W. Penrose foi escolhido para sucedê-lo. A primeira presidência é vista aqui enquanto sai do templo, seguida pelos Elders Heber Jaw Grant, Rudyard Clausen, Hiram Mack Smith, com George Albert Smith do lado de fora, Orson F. Whitney e Joseph Fielding Smith. Evans, com James E. Talmadge do lado de fora, o patriarca Hiram G. Smith e Stephen L. Richards. Todos os membros das autoridades gerais da igreja, o presidente Joseph F. Smith serviu a igreja como seu presidente por 17 anos marcantes e progressistas. Filho de Hiram Smith, irmão do profeta Joseph, o presidente Smith nasceu em Far West, Missouri. Quando tinha 9 anos, ajudou a conduzir uma equipe de bois através das planícies para entrar no Vale do Grande Lago Salgado. Ele cumpriu missões tanto nas Ilhas Hawaii quanto na Grã-Bretanha, e foi uma das autoridades gerais por 52 anos. Sendo ordenado apóstolo em 1866, suas feições amáveis falam eloquentemente do amor que ele tinha por seus semelhantes, e esse amor foi retribuído em plena medida por todos que o conheciam.
O elder Anton H. Lund foi membro da primeira presidência durante a administração do presidente Joseph F. Smith, a administração de Smith, servindo como segundo conselheiro nos primeiros 9 anos, e em seguida como primeiro conselheiro após a morte do presidente John R. Winder em 1910. O presidente Anton H. Lund era natural da Dinamarca, tendo nascido em Oreburg em 1844. Ele aceitou o evangelho no seu 12º aniversário e, quando tinha 16 anos, era presidente de 5 ramos da igreja. Em 1862, ele emigrou para Sião, onde sua contínua atividade fiel e de coração na igreja lhe trouxe o apostolado em 1889 pelas mãos do elder George Hugh Cannon. O elder Charles W. Penrose nasceu em Londres, Inglaterra, em 1832, juntando-se à igreja lá em 1850. Após um trabalho missionário de 10 anos em seu país natal, ele emigrou para Sião em 1861. Seus escritos capazes e incisivos o levaram a uma carreira jornalística. Os hinos de Sião registram ampla evidência da habilidade poética do elder Charles W. Penrose. Ele era um homem de temperamento altamente sensível e sanguíneo, rápido para pensar, falar e agir. Ordenado apóstolo em 1904, ele foi um membro firme e um conselheiro adequado na primeira presidência da igreja. O elder Hiram Mack Smith, filho mais velho do presidente Joseph F. Smith, foi chamado para o Quórum dos 12 em 1901. Com uma personalidade dinâmica, ele faleceu em 1918, aos 46 anos de idade. Agora vamos dar uma olhadinha ali no nosso próximo vídeo, aqueles vídeos, de 1978 que a igreja produziu falando sobre a vida dos presidentes da igreja, Então, Joseph F. Smith. Vamos dar uma olhadinha. Era o outono de 1838, com as perseguições contra os Mormons se tornando ainda mais severas e intensas do que nos meses anteriores. A violência da multidão era viciosa e o ar ressoava com gritos de conflito e ódio. A vida do profeta José Smith estava em perigo, assim como a de seu irmão e companheiro constante, Hiram. Durante o auge dessa perseguição, Hiram foi sequestrado e levado de sua casa com quase nenhuma oportunidade de se despedir de sua esposa, Maria. Hiram foi arrastado para a cadeia e para o julgamento, onde ele e José foram ilegalmente condenados à morte. 12 dias depois, Maria Fielding Smith deu à luz um filho, a quem deram o nome de José Fielding, geralmente conhecido como José F. Smith. Hiram viu seu filho recém-nascido pela primeira vez quando a criança tinha 3 meses de idade. Esses foram tempos difíceis, de fato, para toda a família Smith. Em um determinado momento, um grupo de inimigos da igreja saqueou a casa enquanto a mãe estava gravemente doente e roubou documentos e outros objetos de valor pertencentes a Hiram, que ainda estava na cadeia. José F. mais tarde escreveu sobre esse incidente em seu diário. Eu, sendo um bebê e deitado na cama, fui completamente ignorado pela família durante o susto. Quando a multidão entrou na sala onde eu estava, um colchão foi jogado em cima de mim, me sufocando completamente. Quando pensado e descoberto, minha existência deveria ter chegado ao fim, mas eventos subsequentes provaram que suas suposições eram errôneas, por mais bem fundamentadas que fossem. Maria Smith logo mudou sua família de Missouri para Quincy, Illinois, na esperança de encontrar um ambiente mais amigável. Então, Hiram mudou sua família algumas semanas depois para Nauvoo, a cidade dos Santos. No entanto, as perseguições aumentaram ainda mais, até que o clímax ocorreu 5 anos depois na cadeia de Carthage, com o martírio do profeta José e de Micael. José F. tinha apenas 6 anos quando seu pai foi assassinado. A família, sem pai e empobrecida, permaneceu em sua casa em Nauvoo por quase 2 anos, mas novamente o assédio de uma multidão forçou os santos a deixarem seus lares. Para Maria Fielding Smith, este foi um período de muitas dificuldades e exigências sobre sua força. Ela contava muito com José F. para fazer o trabalho de um homem, apesar de seus anos tenros. Foi José F. quem conduziu a equipe através de Iowa até os quartéis de inverno quando ele tinha apenas 8 anos. E então, aos 10 anos, ele conduziu 2 pares de bois por mais de 1000 milhas através das planícies até o Vale do Lago Salgado. Ele era extremamente sensível às dificuldades impostas aos líderes de sua equipe de bois, Tom e Joe, que ele havia criado desde bezerros.
Ele relatou com profunda emoção as circunstâncias. Muitas vezes, enquanto viajava por estradas arenosas ou ásperas, em longas viagens sedentas, com meus bois mugindo de calor e fadiga, eu colocava meus braços ao redor do pescoço de Tom e chorava, lágrimas amargas. Isso era tudo, o que eu podia fazer. Tom era meu favorito, melhor, mais disposto e obediente servo e amigo. 4 anos após entrar no Vale do Lago Salgado, outra grande tristeza veio a Joseph F. Sua amada mãe morreu. Sobre Maria Fielding Smith, Joseph comentou: "O mais forte âncora em minha vida que me ajudou a manter cada princípio foi o amor de minha querida mãe." Mas Joseph F. estava acostumado a cuidar de si mesmo. Ele havia trabalhado como carreteiro, menino de rebanho, menino de arado, irrigador, colhedor, transportador de madeira, debulhador e ventilador. As responsabilidades o amadureceram cedo. Ele tinha apenas 15 anos quando recebeu seu primeiro chamado missionário para o Havaí. Aos 16 anos, ele presidiu a ala na ilha de Maui. Mas as dificuldades físicas, o desânimo e a doença quase o sobrecarregaram durante seus primeiros meses no Havaí. Ele se lembrou: "Eu estava muito oprimido. Eu sentia como se estivesse tão degradado em minha condição de pobreza, falta de inteligência e conhecimento, apenas um garoto, que mal ousava olhar um homem nos olhos." Uma noite, após orar por alívio de suas aflições, ele foi abençoado com uma experiência confortante que aumentou sua percepção espiritual. Ele sonhou que participava de alguns eventos com seus pais, com o presidente Brigham Young e o profeta Joseph Smith. Em um momento, ele tocou o profeta e sentiu seu calor. Quando acordei naquela manhã, eu era um homem. Não havia nada no mundo que eu temesse. Aquela visão, aquela manifestação e testemunho que desfrutei naquela época me fez o que sou. Se eu sou bom, limpo ou justo diante do Senhor, isso me ajudou em cada provação e em cada dificuldade. Ele conquistou a devoção vitalícia dos nativos através de seu amor e preocupação por eles durante seus quase 4 anos nas ilhas. 2 anos depois, ele foi chamado para servir uma missão na Inglaterra, deixando para trás sua esposa de 1 ano. Após quase 3 anos, ele retornou para casa com a intenção, em suas próprias palavras, de se estabelecer por uma temporada e cuidar de sua família. No entanto, a igreja estava enfrentando dificuldades no Havaí devido aos atos de um élder apóstata, Walter Gibson. Mais uma vez, chegou o chamado a José F. Smith. Devido ao seu conhecimento dos habitantes das ilhas e sua língua, ele acompanharia os apóstolos Lorenzo Snow e Ezra T. Benson às ilhas para ajudar a resolver as dificuldades. Após reuniões preliminares no Havaí, os élderes Snow e Benson retornaram para casa, deixando o jovem José F. Smith presidir os assuntos da igreja nas ilhas pelos próximos meses. Uma demonstração da confiança que os líderes da igreja depositaram nele. Aos 25 anos, ele havia servido 7 anos no campo missionário. 2 anos depois, no escritório do historiador da igreja localizado na casa de George A. Smith, o presidente Brigham Young ordenou José F. E. Smith como apóstolo. A convocação não foi tornada pública até que uma vaga ocorresse e ele se tornou membro do Conselho dos 12. Durante aquele ano, José F. Smith atuou como um dos vários conselheiros. No total, ele serviu 52 anos como autoridade geral, 22 desses anos como conselheiro de 4 presidentes e 17 anos como presidente da igreja. Quando foi sustentado como presidente aos 63 anos, ele se tornou o primeiro presidente da igreja nascido de pai Sudi e o último a ter visto o profeta Joseph Smith pessoalmente. Algumas das campanhas anti-mormons mais severas já desencadeadas mancharam os primeiros anos da administração do presidente José F. Smith. Um senador dos Estados Unidos de Utah apelou a ele por apoio político da igreja. Quando o presidente Smith informou que a igreja não endossaria candidatos, o senador irado se uniu a forças anti-mormons, que atacaram o presidente Smith de maneiras viciosas por 10 anos.
A esse abuso, o presidente Smith não deu resposta, exceto para expressar publicamente sua tolerância e perdão. Ele se tornou o primeiro presidente da igreja a visitar todas as missões europeias. Sua administração viu muitos desenvolvimentos importantes, incluindo a conclusão do edifício de escritórios da igreja na South Temple, em Salt Lake City, o Hotel Utah e o Hospital Sudi, e o Departamento de Informações na Praça do Templo. Os primeiros missionários foram designados para a Praça do Templo, inaugurando um grande programa missionário dentro de Utah. O Seminário Granite tornou-se o primeiro de muitos edifícios à medida que a igreja iniciou o programa de seminário, e o programa dos Escoteiros da América foi adotado pela igreja, sendo a primeira igreja na América a fazê-lo. A inauguração de uma noite familiar regular em toda a igreja foi incentivada em uma carta emitida pela primeira presidência. Em 1915, o presidente Smith tinha um interesse vital nos marcos históricos da igreja, no 100º aniversário do nascimento do profeta Joseph Smith. Ele dedicou o monumento erguido no local de nascimento do profeta em Vermont. Na oração de dedicação, ele disse: dedicamos a fundação típica, da fundação que tu estabeleceste de apóstolos e profetas, com Jesus Cristo como a pedra angular, a base simbolizando a rocha da revelação, sobre a qual a tua igreja está construída. A pedra angular é um sinal da gloriosa coroa que teu servo Joseph assegurou para si mesmo, através de sua integridade à tua causa. A agulha é um símbolo do homem inspirado de Deus, a quem realmente fizeste uma flecha polida em tuas mãos, refletindo a luz do céu para os filhos dos homens. Sob a direção do presidente Joseph F. Smith, a igreja comprou a casa de Joseph Smith em Palmyra, Nova York, o bosque sagrado e a cadeia de Carthage. Ele havia evitado visitar aqui, onde seu pai foi assassinado, até 1906, quando disse: eu desprezo este lugar. Isso, mexe com meus sentimentos vir aqui. Joseph F. Smith foi corajoso em seu testemunho sob todas as condições. Uma carroça cheia de homens embriagados uma vez entrou em seu acampamento, xingando e ameaçando matar qualquer mormon que cruzasse seu caminho. Joseph F. estava naquela época na Califórnia, a caminho de casa de sua primeira missão no Hawaii. Enquanto seus companheiros fugiam para a segurança, Joseph F. Smith se aproximou destemidamente do grupo. O líder empurrou bruscamente uma pistola em seu rosto. Você é mormon. Sim, senhor, mormon de verdade, fiel até o fim. Bem, você é o homem mais agradável que já conheci. Vamos apertar a mão, jovem. Fico feliz em ver um homem que defende suas convicções. Os rufiões foram embora e Joseph F. não foi mais incomodado. O presidente Smith também era um exemplo reverenciado de ternura e amor pela humanidade, especialmente no que diz respeito às crianças. Certa vez, enquanto presidia uma conferência, ele viu uma mulher que chegava atrasada puxar uma criança pequena de um assento para que pudesse se sentar. O presidente Smith imediatamente chamou a criança para vir ao palco e sentar-se ao seu lado durante toda a reunião. E então, ele proferiu um poderoso sermão condenando aqueles que abusam de crianças. Ele era atencioso e estava muito interessado nos membros da igreja, como evidenciado por uma carta que ditou a um presidente de estaca, em sua própria voz. Certamente desejo a você todas as bênçãos, juntamente com seus associados no Ministério do Caminho e da Fé. Por favor, lembre-se de mim com carinho de todas as suas pessoas e assegure-lhes que ainda estou firme na fé e que não há nada no mundo que já... Então, o desempenho do meu dever como sempre, fielmente e com dedicação, como servo na causa da verdade. A aparência do presidente Smith era um reflexo externo de seu estilo de vida, limpo, arrumado e organizado em tudo o que fazia. Cada carta que recebia e cada artigo que possuía eram sempre mantidos em seu devido lugar. Ele tinha uma reputação de pontualidade.
Grande parte de sua vida foi passada em tribulação e com graves responsabilidades, mas ele estava longe de ser sombrio. Mesmo durante grandes tristezas, ele vivia pela filosofia de que a felicidade é como a fazemos. O presidente Joseph F. Smith era um orador excepcional. Um amigo de longa data escreveu sobre ele: como pregador da justiça, quem poderia se comparar a ele? Ele foi o maior que eu já ouvi, forte, poderoso, claro, cativante. Era maravilhoso como as palavras de luz e fogo vivos fluíam dele. Ele também era um excelente escritor e teólogo. O livro Doutrina do Evangelho, uma coleção de seus sermões e escritos mais sérios e inspirados, há muito tempo é uma obra de referência padrão para a clarificação doutrinária entre os líderes da igreja. Nada era mais importante para o presidente Smith do que sua família. Ele conseguia passar tempo com eles tanto ao ar livre quanto em casa. Onde quer que ele viajasse, escrevia cartas carinhosas para casa, para seus filhos e filhas, cheias de amor e admiração. Uma indicação de sua profunda influência em suas vidas é que 2 de seus filhos foram dignos de servir como apóstolos no Conselho dos 12 durante sua administração. E um deles, Joseph Fielding Smith, mais tarde se tornou o 10º presidente da igreja, sendo a única instância nesta dispensação, de um pai e um filho, ambos alcançando essa distinção. Talvez uma de suas maiores contribuições para o mundo seja a revelação que recebeu sobre a redenção dos mortos, que lançou uma nova luz sobre a referência escritural à breve visita do Salvador ao mundo dos espíritos entre sua morte e ressurreição. Eu me espantei com as palavras de Pedro, nas quais ele disse que o Filho de Deus pregou aos espíritos na prisão que, em algum momento, foram desobedientes, quando uma vez a longa paciência de Deus esperou nos dias de Noé, e como foi possível para ele pregar àqueles espíritos e realizar o trabalho necessário entre eles em tão pouco tempo, percebi que o Senhor não foi pessoalmente entre os ímpios e desobedientes que haviam rejeitado a verdade para ensiná-los, mas eis que, entre os justos, organizou suas forças e designou mensageiros, revestidos de poder e autoridade, e os comissionou a ir e levar a luz do Evangelho àqueles que estavam em trevas, até todos os espíritos dos homens, e assim o Evangelho foi pregado aos mortos. Ele submeteu esta revelação para aprovação à primeira presidência e ao Conselho dos 12 em outubro de 1918. E na Conferência Geral em abril de 1976, 58 anos depois, a revelação foi aceita por toda a Igreja. Propõe-se que sustentemos e aprovemos esta ação e adotemos essas revelações como parte das obras padrão da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Todos a favor, manifestem. Contrário, se houver algum pelo mesmo sinal, obrigado, presidente. Até a votação parece ser unânime em afirmativa. Quando o presidente Smith morreu aos 80 anos, nenhum funeral público pôde ser realizado, devido à epidemia de gripe que se espalhou pelo país após a Primeira Guerra Mundial. No entanto, muitos demonstraram seu amor alinhando-se nas ruas enquanto seu corpo era levado para o cemitério de Salt Lake City. Os mesmos jornais que o atacaram maliciosamente no início de sua presidência publicaram expressões de profundo pesar por sua morte e o elogiaram muito por seu nobre caráter. Joseph F. Smith era sincero e intenso em tudo que acreditava. Ele era leal e corajoso sob qualquer bandeira que marchasse, seja como um membro da igreja, como um partidário, como um defensor da guerra ou da paz, como um associado de negócios ou como um amigo pessoal. Bom, aí nesse vídeo a gente viu uma parte onde teve a voz, né? A voz do Joseph F. Smith, só que a inteligência artificial traduziu para o português. Tão curioso sobre a voz dele original, vamos dar uma escutadinha num pedaço desse discurso dele que foi gravado com a voz dele em inglês. Please remember me kindly to all your people and assure them that I am still firm in the faith, and there is nothing in the world that's ever than the performance of my duties as a servant
in the cause of truth. May the Lord bless you and your family and all who cooperate with you for the truth's sake. I am most sincerely your brother. Mas é isso aí, pessoal. Deu para conhecer um pouquinho mais sobre Joseph F. Smith, sobrinho de Joseph Smith, que foi o presidente que estava aí continuando com a poligamia, mesmo depois de já terem se comprometido a parar. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.